milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite a todos. Nós podemos mudar o mundo, mesmo quando nossos esforços parecem alcançar um número pequeno de seres. Afinal, cada um desses seres encerra em si um mundo. Assim, se nossos esforços alterarem para melhor o destino de um só ser, eles terão valido a pena. Comecemos a mudar o mundo a partir da nossa mudança. Não para que sejamos melhores do que este ou aquele irmão, mas para que sejamos a cada dia melhores do que nós mesmos no momento anterior. É com satisfação que, em nome do 4º, 5º e 12º Conselhos Regionais Espírita, saudamos a todos que nos acompanham neste momento. Sejam muito bem-vindos. O despertar da esperança. Em torno deste tema, os Conselhos Regionais Espíritas citados uniram-se seus esforços para realizar o primeiro ciclo de palestras pela valorização da vida, que hoje se encerra. Esta ação somou-se a inúmeras outras do movimento espírita e da sociedade em prol da prevenção ao suicídio. Fiquem à vontade para postarem seus comentários em nosso chat. Estão conosco, nesta noite, em nossa sala virtual, a nossa companheira Neide Mendes dos Santos, da coordenação do 5º CRE, Josiara Vilela, da coordenação do 4º CRE, Cláudia Pires, representante do 12º CRE, e o nosso companheiro Rafael Siqueira, palestrante da noite. Passamos, nesse instante, a palavra à nossa companheira Neide Mendes, da coordenação do 5º CRE, para a saudação em nome dessas coordenações. Neide, a palavra é sua. Obrigada, Selma. Uma boa noite aos nossos companheiros aqui que estão na nossa sala virtual, companheiros do 4º CRE, do 12º CRE. Cumprimentamos também nosso palestrante, o Rafael Siqueira. Seja muito bem-vindo, que nessa noite seu trabalho também seja abençoado por Deus, que suas palavras sejam guiadas. Cumprimentamos também a você que está aí nos assistindo em casa, nos acompanhando nesses domingos. Hoje, o nosso encerramento com o nosso companheiro Rafael, e o que a gente pode desejar, né, para hoje, como todas as noites, é que seja uma noite de esclarecimento, uma noite onde nós possamos unir as nossas energias positivas
nessa egregor, levando fortalecimento aos nossos companheiros que se conectaram conosco nessa noite. Então, sejam todos muito bem-vindos. Então, nós devolvemos a palavra ao nosso companheiro Selmo. Obrigada. Obrigado, Neide. E nesse instante, então, teremos o nosso momento artístico com as apresentações preparadas pela Lara Prieto, da Fraternidade Espírita Amor e Caridade de Brejetuba, casa que integra o 12º CRE, a apresentação da equipe Um Som, da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, e do coral Nero Branches, do Centro Espírita Jerônimo Ribeiro, casa que integra o 4º Conselho Regional Espírita. Vamos à apresentação da Lara Prieto. Momento espírita. A bondade do céu jamais condena. Depois de ter passado muitos anos no quadro sombrios da crucificação do Calvário, Judas, o traidor do Cristo, encontra-se cego no além, solitário e profundamente triste. Triste também era a paisagem, o céu se mostrava nevoento, coberto de remorso e sofrimento. Lágrimas rolaram quente dos seus olhos melancólicos. E naquele instante, uma nobre mulher, vinda de planos superiores, envolta em celestes esplendores que ele quase nem conseguia perceber, chega e afaga a cabeça do infeliz. E num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Por acaso não sabes, responde o interpelado, completamente transtornado. Sou um morto-vivo, matei-me, novamente estou de pé. Sem amor, sem consolo, sem lar, sem fé. Nunca ouviu falar de Judas, o traidor? Fui eu que aniquilei a vida do Senhor. No início, julguei poder fazê-lo rei, mas somente lhe impus sacrifício, sangue, martírio e cruz. E eis a que minha vida se reduz agora, nobre senhora. Afasta-se de mim, deixa-me padecer nesse inferno sem fim. Nunca penetrarás minha infinita dor, o assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa, o remorso que escutas, mas venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho como mãe buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova, terás em breve uma existência nova, não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu a brado rude e irritado: mãe, não quero ouvir falar de mãe. Quando me enforquei num galho de figueira e não consegui fugir à vida verdadeira, acordei na dor, fui procurar o consolo da minha pobre mãe, que ficou com medo dos meus sofrimentos e me expulsou depressa. Não quero ouvir falar de mãe, não quero ouvir falar de amor. Sou apenas um ser solitário e sofredor. Mesmo assim, respondeu docemente, mesmo que me recuses, eu não me altero. Eu te amo, meu filho, e quero te ver feliz. Vou te levar às águas do esquecimento para uma nova existência de esperança. Te conduzirei aos regaços de outra mãe. Pensa nisso e descansa. E Judas, naquele instante, como quem esquece a própria dor, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem és tu, que falas assim, sabendo-me traidor? És divina mulher, irradiando amor, ou um anjo celestial envolto em luz? E ela, olhando-o frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus.
Nossos agradecimentos a Lara por essa participação, esta bela participação, nessa nossa noite do primeiro ciclo de palestras pela valorização da vida. Vamos agora à apresentação da equipe Um Som. Ei, gente, tudo bem? Eu sou Sofia. E eu sou o Daniel. Nós somos da equipe Um Som e estamos aqui para tocar uma música para vocês. A gente espera que vocês estejam tendo um excelente evento. Não consigo superar a barreira. São tantas pedras no caminho, aquela flor que tem espinhos, histórias que eu mesma construí. Estou tentando afastar o mal que eu já fiz e sinto que ainda existe a barreira que impede o ar de renovar, que me impede de amar, de estar em paz com toda a natureza. Mas aquela canção que me leva ao perdão do que eu fiz, de tudo que não foi bom, aquece o coração, amizade, belo e bom, vão me guiar para que eu possa superar. Não existe barreira pro amor, existe final para a dor. Sei que junto de ti não há medo. Não existe barreira pro amor, existe final pra essa dor. Sei que junto de ti não há medo.
A gente queria desejar um excelente evento para vocês e deixar vocês com essa mensagem de que o amor ele não tem fronteiras mesmo, apesar de tudo isso que a gente está vivenciando enquanto humanidade. Mas eu acho que dessa forma a gente consegue estar mais perto. É isso. Possamos reagir no amor, Isso. já que ele é a solução para a quebra de todas as barreiras, né? Que possamos nos unir nesse momento de reflexão, né, que a gente passa, que pensamos melhor aí nas nossas relações com as pessoas, com a gente também. Então, que possamos utilizar mais desse amor que está dentro da gente. É isso. Beijo, gente. Tchauzinho. Nossos agradecimentos à equipe Um Som por essa apresentação. E agora vamos à apresentação do Coral Nero Abrantes, só dando uma informação. A gravação dos vídeos elas foram feitas individualmente com cada componente e depois, por edição, foram reunidas para que houvesse a apresentação da noite. Vamos à apresentação. Nossos agradecimentos a todos os integrantes do Coral Nero Abrantes que participaram dessa apresentação. E convidamos agora a companheira Cláudia Pires, representante do 12º CRE, para que nos conduza na prece inicial. Cláudia. Companheiros aí da nossa mesa virtual, Rafael, aos internautas. E aí, nesse clima fraterno, né, depois dessa preparação artística aí, que a gente pôde relaxar, vamos evocar na nossa tela mental a imagem de Jesus Cristo, esse irmão maior, esse irmão enviado por Deus para nos auxiliar nessa caminhada. E aí, fixando nessa imagem de Jesus, nos estendendo os braços, nos sorrindo, reafirmando o compromisso de estar conosco. Vamos agradecer por esta oportunidade, pela essa jornada maravilhosa, que pôde nos trazer tantas reflexões sobre esse despertar da esperança, sobre essa motivação para continuar vivendo na nossa existência com humildade, persistência, boa vontade. E que o nosso irmão Rafael possa sentir toda essa vibração amorosa vinda diretamente do Cristo e de todos nós. Que ele possa nos ajudar nesse despertar para uma vida melhor. Que o nosso Senhor Jesus Cristo envolva todos nós hoje, agora e sempre. Que assim seja. Devolvo a palavra ao Selmo. Obrigado, Cláudia. Bem, o nosso palestrante desta noite é o companheiro Rafael Siqueira. Nasceu em Itaperuna, Rio de Janeiro, e reside atualmente em Niterói, onde frequenta a Sociedade Espírita Fraternidade, casa fundada pelo médium e tribuno José Raul Teixeira. Nossos agradecimentos ao Dr. Rafael por estar conosco esta noite, oportunidade em que irá abordar o tema Despertar o Sentido da Vida. Dr. Rafael, a palavra é sua. Meus caros amigos, minhas queridas amigas, tenhamos todos uma excelente noite. Eu rogo a Jesus, o mestre por excelência, e o amigo de todas as horas, possam nos manter a todos em sua paz. Eu quero agradecer o convite por partilhar nesses momentos de espiritualidade e de vida com cada um de vocês, e quero agradecer esse convite por estar aí nesse mês de valorização da vida, de prevenção ao suicídio. Então,
Quero abraçar todos que já estão aí nos acompanhando pelas mais diversas redes sociais, pela Rede Amigo Espírita TV, essa emissora que esparge o espiritismo aos mais variados rincões do Brasil e também do mundo. Quero dizer que estou aqui no quarto da minha filha, vocês estão vendo aqui atrás vários adesivos, várias colagens na parede. A minha Clara, de apenas 3 anos, tem aí pintado o nosso quarto. E quero dedicar essa palestra a todos aqueles que estão deprimidos, cansados da vida, com as suas dificuldades, dizendo que Jesus está ao nosso lado. Nós temos os nossos benfeitores espirituais. Precisamos despertar um sentido para a nossa vida, porque a nossa vida tem um sentido. Quero dedicar igualmente essa palestra ao meu amigo Eduardo, lá de Bom Jesus do Itabapoana, Bom Jesus do Norte, que teve o carinho de indicar o meu nome para que eu estivesse com vocês. Eduardo, hoje você já se encontra no palco da espiritualidade. Receba as nossas vibrações de agradecimento, de carinho, e nós rogamos aos benfeitores espirituais que cuidem da sua aclimatação na nossa verdadeira casa. Busque amor, novas artes, novo engenho. Para matar-me e novas esquivanças, que não pode tirar-me as esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Olhai de que esperanças me mantenho. Vede que perigosas seguranças, que não temo contrastes nem mudanças, andando em bravo mar, perdido lenho. Mas conquanto não pode haver desgosto, onde esperança falta, lá me esconde. Amor, o mal que mata e não se vê. Que de azar que na alma me tem posto, um não sei que, nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê. Este é um soneto de Luís Vaz de Camões, que escrevendo Os Lusíadas, a célebre obra clássica portuguesa, que conta do povo português e das suas aventuras alemã. Porque quando Luís Vaz de Camões fala daquele povo português que se atirava ao mar, as incertezas eram as mais diversas. Aqueles navegadores corajosos não sabiam se voltavam, mas eles iam perante o mar bravio. As mulheres que ficavam, muitos filhos, não sabiam se teriam seus maridos de volta, os filhos se os pais retornariam, mas eles guardavam a certeza de que aquela tarefa ela era importante, e que desbravar novos rumos, desbravar novos mares era importante. E há um verso nesse soneto de Luís de Camões que eu guardo para mim quase como um lema de vida, por quando ele nos fala: olhai de que esperanças me mantém. Porque a nossa vida é um poema de esperança. Nós não podemos perder a esperança jamais. Porque a esperança, dizem no linguajar popular, é a última que morre. Não é assim. A esperança não morre nunca. Então, quando comemoramos aí o mês de valorização da vida e de prevenção ao suicídio, um sentimento que precisamos evocar é a esperança. O sentimento que nos dá tônus, que nos mantém vivos, que faz nossos olhos brilhar. E por que ter esperança? Porque nós temos um Pai amoroso chamado Deus. Porque nós temos um mestre na nossa vida, que é o nosso modelo e nosso guia, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos, que é Jesus. Porque nós temos os mais variados benfeitores espirituais que querem o nosso bem. São familiares já desencarnados, é o nosso anjo de guarda, são os mais variados benfeitores, alguns nós conhecemos, outros nós nem sabemos o nome, mas que querem o nosso progresso. Então, o nosso olhar deve ser um olhar de esperança. Tirar a própria vida, jamais. Valorizar cada minuto, valorizar cada segundo e construir, porque a semelhança dos navegadores portugueses, a nossa vida também é uma grande navegação. Não sabemos os mares que teremos pela frente, mas sabemos que serão mares revoltos. Pegaremos muitas ondas, pegaremos várias tempestades, mas temos um timoneiro chamado Jesus. E sabemos que cada dia é uma página nova que se abre, é um mar novo que iremos navegar, mas nós devemos seguir em frente, sem olhar para trás. Porque já nos dizia Jesus que devemos tomar da charrua sem olhar para trás.
Quis começar então com os versos de Luís de Camões, porque nós somos os nautas, os navegadores da atual encarnação. Encaramos as mais variadas dificuldades para poder crescer, para poder ganhar o mar da vida rumo a novos horizontes. Só que esses novos horizontes não são o continente americano que era buscado pelo navegador português, mas é o continente da própria alma, da redenção espiritual, que é o sentido da nossa vida. Quando então falamos do despertar do sentido da vida, é para que nós mergulhemos na nossa intimidade, nesse grande oceano chamado o eu próprio, a minha intimidade, para poder ganhar um sentido. E saber que eu estou no mundo por um propósito. Não adianta deixar de ter resistência ante o primeiro sopro do vento que se faz violento, ante a primeira vaga, a primeira onda que vem ao encontro do barco da nossa existência, mas marchar em frente, seguir confiante e, tal qual Camões, saber que a esperança é o sentimento que deve nos levar diante e doravante, porque a nossa vida é o mais belo presente que nós ganhamos de Deus. E a nossa vida tem um sentido. Quando abrimos o livro dos Espíritos, que eu reputo como um livro de cabeceira para cada um de nós, em a questão 132, Kardec indaga: qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Era como se Kardec indagasse: qual o sentido da nossa vida? Se precisamos despertar o sentido da vida, precisamos ler essa questão. E há uma frase na resposta a essa questão que é particular e singular para cada um de nós. Quando os benfeitores nos dizem: a encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. E eu pergunto a cada um de vocês: qual a nossa parte na obra da criação? Por que nascemos? Qual o propósito da nossa vida? Porque quando pensamos nessa pandemia chamada suicídio, que no Brasil faz desencarnar uma pessoa a cada hora, enquanto outros 3 estão na tentativa, que no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida, enquanto outras 3 tentaram. É hoje um caso não apenas a ser cuidado pela religião, mas um caso de saúde pública, que nós precisamos ver com olhos de tratar, porque são muitas as pessoas que estão desistindo da vida, que estão desistindo da esperança, desistindo desse grande propósito. E por que desistem? Porque, em verdade, muitas vezes nem conheceram, nem despertaram para os grandes tesouros que têm na intimidade, nem se deram conta desse processo da religiosidade, porque religião, em essência, quer dizer o processo de nós nos religarmos a Deus, o nosso Criador. Hoje, quando olhamos os manuais da depressão, da ansiedade, nós sabemos que a depressão, que a ansiedade, que não vai ser o nosso tema da noite, porque daria um tópico para discussão no momento apartado, é a grande causa da pandemia dos suicídios. E se nós perpassarmos ali alguma das causas da depressão, dos transtornos, do vazio existencial, está a falta de sentido da existência, a falta dos valores nobres que ornam os meus dias. Então, na noite de hoje, eu quero conversar com vocês sobre essa temática que é de relevante propósito, de suma importância para todos nós. Qual o sentido da minha vida? Por que eu renasci? O que eu estou fazendo? O que dá brilho aos meus olhos? Qual é o norte da minha atual existência? Porque quando nós despertamos esse valor, nós vamos ganhando tônus e fugindo das depressões, fugindo das ansiedades, fugindo dos mais variados transtornos. É bem verdade que muitas vezes vamos precisar do auxílio medicamentoso, vamos precisar do auxílio de um bom psicólogo, de um bom psiquiatra, vamos precisar e muito do auxílio da casa espírita, do passe, da água fluidificada, do tratamento da desobsessão, mas aquele que é a vítima da depressão, da ansiedade, tão logo melhore um pouco, tem que pensar: qual o sentido da minha vida? Por que eu estou vivendo? E elaborar os esforços
para cumprir a parte que lhe cabe na obra da criação. E quando nós pensamos em cumprir a parte que nos cabe na obra da criação, muitas pessoas devem achar que são coisas grandiosas, são coisas relevantes ou de importância. Quando se trata, então, dos espíritas, todo mundo quer ter a mediunidade do Chico, a oratória do Divaldo Pereira Franco, quer ter uma grande obra social, algo de relevo, mas o sentido da nossa vida não é algo que possa ser visto pelas outras pessoas, ou possa ser aplaudido, ou que nos faça ter milhões de seguidores nas redes sociais. O que dá sentido à nossa vida é o que nos traz paz, serenidade, equilíbrio, é o que nos reconecta ao nosso Criador. Diz o fundador da escola da homeopatia, Samuel Hahnemann, que quando nós nos afastamos de Deus, nós vamos adoecendo. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós vamos encontrando a saúde e a alegria de viver. Então, o que dá sentido à nossa vida são as mínimas coisas, onde eu me entrego com todo o meu empenho, com toda a minha vontade, para que a minha vida tenha um colorido. Então, eu posso dar sentido à minha vida cozinhando, varrendo uma casa, ajudando uma pessoa, dando um abraço em alguém, sorrindo para quem está triste, dando um bom dia para o ascensorista, que muitas vezes passa despercebido. Eu posso dar um sentido à minha vida me relacionando bem no meu ambiente de trabalho, deixando de ser ranzinza. Eu posso dar um sentido na minha vida cuidando dos animais, cuidando das plantas, mas o importante é que eu dê um sentido, que eu me entregue ao trabalho, que eu saia da posição da inércia e comece a trabalhar. E Joana de Ângeles, para facilitar essa nossa proposta, porque às vezes quando pensamos em nós mesmos, nós temos certa dificuldade de entender o que eu devo fazer. Ela desdobra 5 propostas, 5 reflexões para que nós possamos pensar qual o sentido da minha vida e em descobrindo o sentido que eu me afaste das ideias depressivas, de ansiedade e me afaste do suicídio. Uma primeira reflexão que ela nos traz é a seguinte: a vida é bela. Nós precisamos a cada dia amanhecer e ter ciência que a minha vida é boa, é um presente de Deus e que ela é bela. Mas muitos de vocês poderiam me perguntar assim: Rafael, mas a vida é bela é frase de livro de autoajuda. A vida é bela pode ser uma frase de uma marchinha de carnaval. Onde a benfeitora quer chegar quando nos propõe que a vida é bela? Observem, as pessoas tristes tendem a ver dificuldade em tudo. Tendem a fazer sempre tempestade em copo d'água. É ou não é verdade? As pessoas problemáticas só veem o lado escuro da existência. Há tantas coisas positivas e as pessoas só veem o que é negativo. Se está chovendo, reclamam da chuva. Se está com sol, reclamam do calor. Reclamam se estão magros. Mas eu sou tão magro. Reclamam se são um pouco mais fofos. Mas eu... São os eternos insatisfeitos. E a pessoa insatisfeita, ela acaba sendo vítima da depressão, da ansiedade, do eterno questionamento com aquilo que é o meu maior presente, a minha vida. Então nos diz Joana de Ângeles que é preciso achar beleza nas pessoas da forma como elas são. Mas eu tenho um parente que é tão chato. Veja o valor dessa pessoa, porque ela tem algo positivo. Achar defeito nas outras pessoas é fácil. O difícil é encontrar qualidade. Então, quando nos propõe Joana de Ângeles, a vida é bela, é para que nós coloquemos o óculos do amor, da tolerância. E ao invés de julgar sempre, nós possamos respeitar. Entender as pessoas da forma como elas são. Ver a vida sob o prisma da positividade. Porque muitos ligam a televisão... Eu não aguento mais. É tanta corrupção, é tanta roubalheira, é tanta notícia ruim, mas tem notícia boa. Tem gente subindo nas comunidades para mesmo de máscara da cesta básica. Tem gente indo nos hospitais para serem os doutores da alegria, alegrando a vida dos portadores de câncer. Então, essa primeira proposta de Joana de Ângeles é: mude o dial
da vossa vida. O que é o dial, gente? Lembram-se do radinho? Nós é que sintonizamos onde nós estaremos. Na sintonia da positividade ou na sintonia da negatividade. Se escolhermos a negatividade, prepare. Porque se a minha mente é negativa, eu atraio outras mentes negativas. Fenômeno da obsessão. Da obsessão eu chego na ansiedade. Uma ansiedade pode carrear numa depressão até chegar no suicídio. Tudo começa na pequena atitude do dia a dia. Da mesma forma que prevenir o suicídio começa no pequeno desprendimento do dia a dia. O grande escritor português, Fernando Pessoa, nos escreve dizendo que em tudo devemos agradecer, se há dias de chuva, se há dias de sol, tomando as coisas como aprendizados para a nossa vida. Sentir como quem olha, pensar como quem anda. E quando se vai morrer, lembrar-se que o dia também morre, e que é belo o poente, que é bela a noite que fica. Olha a mensagem que o poeta português nos traz. Se tem chuva, que bom, vai molhar os campos, e eu preciso do alimento. Se tem sol, que bom, porque nós precisamos do sol para aquecer, até mesmo para nos dar vitamina D que fortifica os ossos. E nos diz Fernando Pessoa, até mesmo quando se vai morrer, lembrar-se que o dia morre e que o poente é belo e bela é a noite que fica. E nós, quando pensarmos na desencarnação, lembrar que o post-mortem, o pós-morte, é a vida verdadeira, que é a vida do espírito. A vida é bela, a primeira reflexão. A segunda reflexão, eu nasci para amar. Será que nós estamos amando ou nos armando contra as outras pessoas? E aqui eu não estou entrando numa discussão política, se é a favor de armas, se é contra armas. Esse armar-se é a postura da violência. Porque amar as outras pessoas é ser um vetor de paz. É ser um vetor de ajudar as outras pessoas. Armar-se contra as outras pessoas é estar sempre nas turras, é estar sempre discutindo, é estar sempre brigando. E a história vem nos mostrando que aqueles que amam estão sempre saudáveis. Observem, irmã Dulce, ela tinha os mais variados problemas orgânicos. Ela tinha um problema nos pulmões que praticamente lhe ceifou a vida em algumas oportunidades, mas ela viveu e amou e não foi vítima da depressão, da tristeza ou dos problemas psíquicos. Por quê? Porque o amor vitaliza as nossas células, dá um novo ânimo aos nossos tecidos e nós vivemos em paz. Pensemos na vida de Divaldo Pereira Franco, de José Raul Teixeira, de pessoas que escolheram amar, ao invés de armar-se contra tudo e contra todos. Então, se nós queremos despertar o sentido da vida, nós precisamos volver ao Evangelho de Jesus. Lá em João, capítulo 13, versículo 35. Quando o Mestre nos diz, os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Será que nós estamos nos amando? Será que nós estamos fazendo curvas de ternura uns com os outros? Porque a minha curva de ternura com o que sofre vitaliza ele. E da mesma forma, a curva de ternura dele para comigo me vitaliza. E a gente vai ganhando tônus, alegria de viver e fugindo às ideias do suicídio. Diz a benfeitora Joana de Ângeles, nas 16 obras da sua série psicológica, que eu particularmente adoro. Quando nós amamos, nós crescemos. Quando nós queremos ser amados, nós ainda estamos no estágio de infância psicológica, porque estamos ao redor do nosso próprio ego, ou como dizia minha mãe, lá na minha cidade Itapiruna, norte do estado do Rio de Janeiro, estamos ao redor do nosso próprio umbigo. Tudo para mim, todas as pessoas convergindo para me atender. Qual é a proposta? Sair do universo da minha individualidade, abrir as comportas do meu eu para enxergar o outro. Porque quando eu enxergo o outro, a minha vida tem um outro significado. Eu deixo de ver o meu problema, porque o meu problema passa a ser pequenino ante o problema das outras pessoas. Eu me recordo, quando eu era bem jovem, e eu tinha um problema de unha encravada. Imaginem, unha encravada. E encravava as unhas dos 2 dedões.
e eu vivia reclamando. Um dia o meu pai disse assim para mim: meu filho, pense numa coisa, a unha está encravada e você está encravado? Eu falei: pai, o que tem uma coisa a ver com a outra? A vida nos dá lições através dos órgãos do nosso corpo. Eu quero te fazer um propósito. Vamos no hospital. E eu fui. E o meu pai me levou na área daqueles pacientes que iam fazer quimioterapia, radioterapia. E eu comecei a olhar aqueles seres humanos com riscos. E eu perguntei: papai, que são aqueles riscos? Meu filho, é para o tratamento da radioterapia. É um tratamento muito severo para pessoas que têm câncer. E eu comecei a ter compaixão daquelas pessoas. Esqueci a unha. Esqueci as minhas dores íntimas. Esqueci que eu reclamava dia e noite de uma unha encravada. E, posteriormente, eu cheguei para meu pai e disse: papai, eu entendi que a minha unha é um problema tão pequeno, face às tantas dores que existem no mundo, que note, papai, a minha unha já até melhorou. Então percebam, meus amigos, que nós estamos no mundo por um compromisso de amor. E nos diz Joana de Ângeles, nós nascemos para amar. Terceira reflexão: eu nasci para servir. Há uma frase do Rotary Club que eu gosto muito, que ela diz assim: quem não nasceu para servir, não serve para viver. Talvez seja uma frase muito pesada, que nós podemos dar uma roupagem psicológica. Eu já estou aí no meu 4º período de psicologia, porque eu amo a psicologia, amo o ser humano, mas amo sobretudo a doutrina espírita. E sempre quis, desde novo, fazer uma ponte entre a psicologia e o espiritismo, para restaurar os espíritos. Então, tenho aprendido com a benfeitora Joana de Ângeles que a melhor proposta para a frase do Rotary é: quem não nasceu para servir, ainda não aprendeu a viver. Então, que nós possamos aprender a viver, que nós estamos no mundo despertando um sentido na nossa vida, servindo. Onde estamos servindo? Diz Gabriela Mistral, a poetisa chilena, que serve o sol, serve a lua, servem os vagalumes, serve a água, servem os beija-flores, tudo na natureza é um constante serviço. E nós não podemos destoar, porque nós somos filhos daquele que mais serviu, Deus, que serve de dia e serve de noite. E nós estamos no nosso sofá de perna para cima. É bom ficar no sofá de perna para cima, porque se existe o serviço, existe o repouso. Mas não podemos deixar que esse repouso excessivo nos jogue na inércia, porque a inércia é deixar o aço das nossas possibilidades com o Cristo enferrujar. Eu me recordo de quando eu estava num congresso espírita no Paraná, e Divaldo Pereira Franco, no final do congresso, quando usualmente ele dá passividade ao doutor Adolfo Bezerra de Menezes, e a frase do doutor Bezerra foi a seguinte: meus filhos, com aquela voz embargada, não permitais que o aço das vossas possibilidades com Cristo se enferrujem diante da vossa inércia. Trabalhai, arai e amai sem cessar. E eu engoli aquele acico. Sabe quando faz aquele barulhinho? Porque eu pensei: onde eu posso servir mais? Eu me lembrei da frase de Mateus no Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo 47, que fazeis de especial? Esse especial não precisa ser grandioso. Que fazeis para tornar a vossa alma digna? Porque quando nós nos tornamos espíritos dignificados perante o alto, as ideias do suicídio vão saindo. Então eu me perguntei: será que eu posso ser um melhor pai? Me aproximar mais de minha filha? Será que eu posso ser um melhor funcionário? Porque às vezes nós queremos fazer grandes coisas, mas o que devemos fazer está na nossa frente. E José Raul Teixeira, que na minha vida não é apenas um mestre, mas um pai, um dia estava fazendo uma palestra na nossa Sociedade Espírita Fraternidade, quando, ao findar da palestra, alguém aproximou-se dele e lhe perguntou: Raul, pergunte ao benfeitor Camilo qual o sentido da minha vida. Como eu posso fazer para despertar o valor da minha encarnação? E ela esperando receber algo assim: você vai abrir uma creche, vai abrir um asilo para receber os idosos. E o benfeitor Camilo foi se aproximando e disse para Raul, daquela forma bem tranquila que os benfeitores falam: Raul, meu filho,
Diga para nossa irmã que ela é amada pelos benfeitores espirituais. E que quando ela estava vindo para a palestra hoje, ela parou num sinal. O sinal estava fechado. Um deficiente visual chegou até ela e pediu: você me ajuda a atravessar a rua? E ela respondeu: não posso, estou atrasada para a palestra. Diga a ela que todas as vezes que alguém pedir ajuda para atravessar a rua, ou qualquer outro tipo de ajuda, que ela ajude. Já que estava atrasada, meu filho, não custava atrasar mais 2 ou 3 minutos, mas aquele irmão nosso ficou um grande tempo sem conseguir atravessar a rua. E quando o Raul contou isso numa palestra, eu me lembrei dos servicinhos que estão na possibilidade de cada um de nós. Servicinhos é uma página de Emmanuel na coleção Fonte Viva. Se vocês quiserem depois jogar na internet Servicinhos Emmanuel, ele vai nos dizer tudo que está dentro das nossas possibilidades. Sorrir para uma pessoa, abraçar aquele que está aflito. Ah, mas hoje eu não consigo abraçar ninguém por conta do distanciamento social. Abrace a distância. Porque o nosso abraço, ele não tem o valor físico, ele tem o valor da vibração. Eu, quando jogo as minhas emoções, elas chegam até vocês. Mesmo que a distância, mesmo pelas redes sociais. Pensem numa água parada, e esse exemplo foi dado por um orador espírita de Itapiruna, fazendo uma palestra no meu grupo amado da Fraternidade Espírita Humberto de Campos. A água parada, ela é fonte de vírus, de bactérias, ela é geratriz de doenças, que nós não sejamos essa água parada. E a água em movimento, ela gera turbinas, trazendo eletricidade. Ela propicia que os navios tenham seu curso normal, regular, movimentando pessoas, movimentando mercadorias. Nós nascemos para servir. Quarta proposta de Joana de Ângeles, e agora é uma proposta grande. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna um ser humano mau. Como nós temos o costume de transferir as nossas responsabilidades para as outras pessoas. E às vezes os depressivos, aqueles que são os suicidas em potencial, transferem. Eu estou assim por causa da minha mãe e do meu pai, que não foram bons para mim quando eu era pequeno. Eu estou assim por causa da minha sociedade, que é corrupta, é de ponta cabeça. Eu estou assim por causa dos políticos. Eu estou assim por causa disso, por conta daquelas pessoas. Olhem a proposta de Joana de Ângeles. O mal que me fazem, o mal de fora, não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Ou seja, o que me faz mal é aquilo que sai da minha boca, é aquilo que consubstancia os meus atos, porque é quando eu incorro na lei de causa e efeito, gerando efeitos para mim mesmo. Daí nós nos damos conta que eu sou o responsável por todas as coisas que me acontecem. Eu que construo a minha alegria ou o meu desar. Eu que construo a minha prisão ou a minha libertação. Se eu não posso voltar lá atrás e construir um hoje melhor, como nos diz Chico, eu posso começar a construir agora uma manhã de mais paz, uma manhã de mais luz. Então deixemos de responsabilizar as pessoas, porque os nossos pais são anjos na nossa vida. Agradeço os nossos pais. Agradeçamos os nossos pais. Não transfiramos a culpa para os políticos, porque fomos nós que votamos neles. Quando formos homens de bem, teremos políticos igualmente homens de bem. Deixemos de transferir as culpas para aqueles que nos agrediram, porque aqueles que nos agrediram foram vetores para aquilo que é nosso viesse até nós. Então nós devíamos até mesmo agradecer os nossos agressores, porque se veio o mal até nós, eu fui responsável para que aquele mal viesse até mim. Mas eu posso começar a modificar as minhas estruturas para construir novos passos. E nos diz a veneranda Joana de Ângeles, numa quinta reflexão, há um sol brilhando dentro de mim. Quando nós pensamos nesse sol, quem é esse sol? É um sol que nasceu numa estrebaria para nos dar o valor da simplicidade, o valor da humildade, que nasceu no meio dos animais. E muitas pessoas tendem a engalanar o símbolo da estrebaria. Gente, estrebaria é curral, é lugar bem simples junto com os animais. Jesus quis que nós víssemos
que ele nasceu na simplicidade, para que nós não nos sentíssemos tais e quais, mas mirássemos no seu exemplo. Esse sol que brilha dentro de nós é o sol que foi pregado numa cruz, e mesmo no auge do seu martírio, ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Foi o mesmo que disse: tende confiança em Deus, tende confiança em mim, porque eu venci o mundo, e eu ficarei convosco até o findar dos tempos. Esse sol que brilha dentro de nós é Jesus de Nazaré. Nós somos convidados muitas vezes às angústias, às ansiedades, somos vítimas dos problemas existenciais porque começamos a fazer brilhar ou deixar que o brilho venha até nós do sol de fora. E o que é o sol de fora? São as coisas do mundo. O brilho da materialidade, o ouro, os destaques, os likes, e esquecemos do sol de dentro, Jesus de Nazaré. Dessa metáfora, quando ele nos diz que o reino de Deus está dentro de nós. Mas aí veio um pequeno vírus e nos mostrou que o que é de fora, o que é do mundo, pode derruir, porque bolsas caem. Porque valores amoedados nós perdemos. Mas Jesus é o sol que brilha com suas luzes luminíferas dentro de nós, imorredoramente. Então nos diz Joana de Ângeles, se queremos despertar o sentido da vida, a vida é bela, atitude de otimismo, esperança e positividade. Eu nasci para amar, porque o meu compromisso no mundo é amar durante todos os momentos e não me armar contra tudo e contra todos. Eu nasci para servir, porque cada coisa que eu faço é algo de nobre aos olhos de Deus. Não é o mal que vem de fora, mas o mal que vem de dentro, porque eu sou responsável por tudo que me acontece. Há um sol brilhando de mim, Jesus de Nazaré. E daí nós passamos a entender aquela frase do apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios: desperta, ó tu que dormes, e o Cristo te fará resplandecer. A nossa geração, os dias atuais ainda são categorizados pelos que estão dormindo. Dormindo ante as responsabilidades do espírito imortal. O que Jesus vem despertar em nós é o ressignificar da nossa espiritualidade, da nossa imortalidade, do nosso senso de caridade. Esse tripé, eu sou um espírito imortal. Eu viverei e continuarei buscando o meu burilamento. Eu tenho Jesus dentro de mim para amar, dentro das minhas possibilidades e na minha melhor expressão. E nós encontramos nesse tripé um antídoto para as ideias depressivas, de ansiedade e de suicídio. Eu trago essa proposta de alevantamento, mas sei que algumas pessoas estão trazendo suas dores diante de familiares que cometeram suicídio. A esses, eu quero acolher, agasalhar, porque Jesus é tão bom. Jesus é tão misericordioso que ele chamou sua mãe, um espírito superior, um espírito nobre, para que tomasse conta dos seus filhos que cometeram suicídio. Porque Jesus ama os suicidas. Ele nos pede, não vos suicidais, mas ele ama aqueles que se suicidaram. E dará a todos eles a oportunidade de se soerguerem. Tanto isso é verdade que Maria de Nazaré é a responsável pelo Vale dos Suicidas. E permanece com seu amor junto de outros tantos espíritos, resgatando essas almas que se encontram no plano espiritual. Então a doutrina espírita é algo que nos abre os horizontes. É algo que se traduz numa boa nova, que nos desperta para as nossas realidades, para os nossos deveres, para as nossas responsabilidades. Lembrando, eu já estou aqui partindo para a fase final da nossa fala. Daqueles dias de 1939, quando a irmã de Edivaldo Pereira Franco, Nair Franco, se suicidou. Era uma jovem de 26 anos. Ela recebeu uma carta dizendo, em poucas linhas, seu marido está te traindo. Eu faço aqui um breve à parte. Não nos metamos na vida das outras pessoas. Por mais que queiramos ajudar, nós não sabemos do grau de
maturação daquela individualidade. Se forem pessoas frágeis, elas podem matar e matar-se. O certo é que a irmã de Edivaldo Pereira Franco, ao receber essa carta, foi à casa da amante do seu marido e lhe deu uma surra. E depois passou no primeiro caldo de cana, que era comum lá na Bahia, pegou o caldo de cana, botou veneno de rato, chumbinho e tomou, morrendo poucos minutos depois. Isso em 1939. Em 1945, ou seja, 6 anos depois, era o próprio Edivaldo Pereira Franco. Poucas pessoas sabem que o próprio Edivaldo já tentou o suicídio por 2 vezes. Em uma das vezes foi salvo pelo seu amigo, primo e irmão Nilson de Souza Pereira. E nessa vez que eu vou contar, ele foi salvo por Nair Franco, sua irmã. Porque ele tinha saído de Feira de Santana, foi trabalhar em Salvador. A data 1945 tinha acabado a Segunda Grande Guerra Mundial. As empresas, com inúmeras dificuldades econômicas, resolveram demitir os mais jovens. Edivaldo, caramba, eu não sirvo para nada. Olha as ideias obsessivas. Eu não sirvo para nada, eu não consigo nem manter um emprego. Era o ardil dos obsessores do passado, que não gostavam dele. Mate-se. E ele foi até o elevador Lacerda, porque era comum em Salvador jogar-se do elevador Lacerda. E quando ele já estava se atirando, ele vê um vulto. Era sua irmã, Nair, com a garganta, com a traqueia deformada. Di, meu irmão, não se mate, porque ninguém morre. E ele, olhando a irmã, caiu para trás, porque se tivesse caído para frente, tinha morrido. Foi recolhido ao hospital. E quando viu várias pessoas de branco, os médicos, ele pensou, caramba, estou no plano espiritual. Mas não estava não, gente. Estava no hospital público, sendo atendido, porque quando ele caiu para trás, ele bateu a cabeça e teve alguns ferimentos. O fato é que o drama de Nair Franco prolongou-se até 1972, quando já na Mansão do Caminho, a mãe de Edivaldo Pereira Franco, dona Ana Franco, estava prestes a desencarnar. Edivaldo perguntou, minha mãe, está chegando a sua hora. Eu sei, meu filho, ela respondeu. E como você sabe? Nair está me chamando. Ela ainda hoje sofre por ter cometido suicídio. Vamos fazer as contas? Ela se suicidou em 1939. Em 1972 ainda estava sofrendo, mais de 30 anos. E Dona Ana desencarnou para cuidar da filha no plano espiritual. Na década de 80, mais especificamente no ano de 80, Dona Ana, a mãe de Edivaldo, chegou para ele e disse, meu filho, a sua irmã vai reencarnar. Porque para todos aqueles que se matam, o grande castigo, entre aspas, a grande proposta é viver de novo e resistir ao suicídio. E expiar pelo um corpo alquebrado as manchas que foram feitas no perispírito, corpo perispiritual. E renasce a irmã de Edivaldo ali mesmo, na Mansão do Caminho. Era uma menina com inúmeros problemas. Ela tinha tomado veneno, agora trazia os lábios leporinos, inúmeros problemas no esôfago, na traqueia, nos pulmões, e vem a desencarnar com 8 anos de idade, que era exatamente o número de anos que faltava para ela desencarnar na vida passada. Mas antes de desencarnar, ela teve um flash ali pelos 5, 6 anos e disse, Di, eu sou Nair, a outra. Edivaldo levou ela para uma saleta, eu sei que você é Nair. Era Nair o nome dela também naquela encarnação. Não, Di, eu sou Nair, a outra. Da vida passada, eu sou sua irmã. E ambos começaram a chorar. Edivaldo, vendo a grandeza e o mérito daquele espírito que queria se soerguer, eu sei, minha irmã, e eu estou te recebendo para que você possa despertar para o sentido da vida, porque aqueles que se suicidam são amados por Deus, e Deus lhes devolve a oportunidade, depois de um périplo de sofrimento no plano espiritual, que vocês mesmos causaram, de retornar aos dias da materialidade para se recompor, funcionando o corpo como uma espécie de mata-borrão do espírito. Eu sei, meu irmão, eu não vou viver muito tempo. E ela, de fato, desencarnou
com 8 anos. Mas Divaldo Franco, recentemente, numa palestra aqui no Rio de Janeiro, ele narrou, e os meus ouvidos em pé, que ele conheceu a irmã dele numa terceira encarnação, ou seja, Divaldo Franco, com 94 anos, conheceu a irmã em 3 vidas diferentes, na condição de uma suicida, na condição de uma menina que desencarnou aos 8 anos para compensar a vida suicida, e agora na condição de uma mulher, de uma beleza estuante, cabelos esvoaçante, que ele não disse quem era para preservar a sua intimidade, mas disse que estava muito bem. Eu conto essa história por 2 motivos. Primeiro, para que nós valorizemos a nossa vida sem nos matar jamais, porque a nossa vida é um presente de Deus. E segundo, para trazer às mãezinhas, aos parentes daqueles que cometeram o suicídio, que nós oremos por eles, que nós continuemos os ajudando no plano espiritual, porque a vida que eles ceifaram vai lhes ser dada novamente, para que eles possam se recuperar. Então, meus amigos, fechando as nossas reflexões, eu quero dizer para cada um de vocês, a nossa vida tem um sentido. Eu também, com os meus 18 anos de idade, quis me matar. Não só quis, porque o suicídio, ele tem 3 fases. A fase da ideação, quando a gente tem a ideia. A fase da elaboração, quando a gente começa a tratar, a traçar o jeito do suicídio. E a fase da execução. Eu cheguei na fase da elaboração, com execução frustrada. E o que me tirou do suicídio chama-se conjunto psicólogo, psiquiatra, e eu tomei remédio com doutrina espírita, porque a doutrina espírita me devolveu o sentido para a vida. Eu encontrei outros jovens que não me julgavam se eu era magro, se eu tinha cabeça grande, se eu não sabia falar como eles, mas eu era amado do jeito que eu era. E na doutrina espírita eu encontrei Jesus. Não o Jesus que eu conheci nos dias da igreja, aquele Jesus que para mim era uma figura que trazia angústia, um Jesus numa cruz, um Jesus cheio de sangue, com uma coroa de espinhos na cabeça, mas um Jesus que amava. E o que deu mais sentido à minha vida foi quando José Raul Teixeira chegou e disse: meu filho, fale. Falar o quê, Raul? Fale para as pessoas do amor de Jesus. Fale para as pessoas da doutrina espírita. Raul, eu não vou fazer isso nunca. Porque eu me escondo debaixo da cama para não cumprimentar as pessoas. A força vai vir de onde você menos espera. Fale. E eu hoje estou falando com vocês, não na condição de um palestrante, mas na condição de um suicida em potencial, que vem despertando para o sentido da vida, quando eu falo para cada um de vocês. A vida vale a pena. A vida é um presente. Jesus nos ama. E quer o nosso bem e quer a nossa paz. Há algum tempo, nasceu no Rio de Janeiro Luiz Antônio Mileco, deficiente visual. E que ele teve a oportunidade de contar num livro belíssimo chamado Ecos de São Bartolomeu. A noite de São Bartolomeu foi uma noite ultrajante, ocorrida na França, nos dias de Catarina de Médicis, quando os católicos, já nos tempos da Inquisição, comandaram a morte de um sem número de huguenotes, que eram considerados heréticos. E Luiz Antônio Mileco estava lá, numa outra personalidade, para espiar o seu dissabor de antes, renasce no Rio de Janeiro, com as janelas fechadas do corpo físico, mas a alma em conexão com Deus. Um deficiente visual, ele poderia ter 2 atitudes: praguejar, reclamar da vida, viver às turras com todos, ou amar mesmo o deficiente visual, ou produzir da forma que lhe era possível. Fez-se um poeta, fez-se um cantor, tornou-se um grande espiritista, que com suas músicas, que com suas poesias, vieram alegrando as pessoas dos mais variados rincões do Brasil. É com uma das canções de Luiz Antônio Mileco, que eu prometo não cantar, porque senão não fica ninguém na nossa live, mas que eu vou declamar, que eu encerro a nossa live da noite. Porque você é uma canção que Deus canta. Ele quis compor você. Você é uma canção que Deus canta. Ele gostou de compor você. Ninguém tem o seu sorriso, sua voz, seu tom, seu jeito. Ninguém tem o coração que só palpita no seu peito. Do poeta do infinito,
Você é perfeito verso, rima rica que faltava no poema do universo. Meus amigos, nós somos as rimas ricas do poema do universo. E o grande autor dessa poesia, Deus, nosso Pai, gostou de nos compor, porque a nossa vida é um presente. E o que dá sentido à nossa vida é despertar para com essa conexão com o alto e fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. Um grande abraço, muita paz e até uma próxima. Um beijo. Opa, estava sem som. Acho que o microfone ficou sem som por conta das emoções, entendeu? Aí ele ficou fechado. Porque realmente suas palavras, elas calam fundo na gente, né? Nas nossas reflexões, é que nos leva. Então, não há, assim, palavras para a gente agradecer a sua participação e toda essa palestra, né? Todo o conhecimento e todas as reflexões que estão sendo provocadas. Nosso muito, mas muito obrigado mesmo. E nós gostaríamos, nesse instante, então, de convidar os nossos companheiros que estão na sala conosco para retornarem à sala, após essa palestra aí do Rafael, e aqueles que quiserem, né, poderão compartilhar, assistir novamente, ela está ficando gravada, tanto no canal do YouTube da Rai TV, quanto também no canal do YouTube do 4º Conselho Regional Espírita. Bem, aproximamo-nos do encerramento de nossas atividades da noite e deste nosso primeiro ciclo de palestras pela valorização da vida. Em nome das coordenações do 4º, 5º e 12º Conselhos Regionais Espírita da nossa Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, nossos agradecimentos aos palestrantes que estiveram conosco, a vocês que nos acompanharam durante as palestras, aos companheiros que nos brindaram com suas apresentações artísticas, à Rai TV, nas pessoas do José Aparecido e do José Antônio, a equipe técnica, que aí eu abro um espaço aqui, que é a equipe técnica de um só, que é o nosso companheiro Tiago, que está aí nos bastidores, que ficou, né, nos bastidores desse evento, a FES, pelo apoio e participação. Agradecemos, nesse momento, as gentis palavras do José Ricardo do Campo Lírio, vice-presidente de unificação da federação, que registrou no chat, né, as suas felicitações pela realização desse evento. Agradecemos a espiritualidade que esteve conosco durante todo o tempo. A Jesus, pelos ensinamentos deixados pelo exemplo e pela sua presença constante ao nosso lado. E a Deus, nosso Pai, que nos deu o dom da vida e que pacientemente nos acompanha ao longo de nossos erros e acertos na jornada evolutiva, não nos condenando a penas eternas. E assim, nesse instante, convidamos a todos que nos unamos em nossa prece de encerramento. Mestre Jesus, que em nossos corações e em nossas mentes possamos lhe ver de braços abertos, mas não abertos na cruz, Mestre, porque sois vida, sois amor. Que esses braços abertos possam ser sentidos como o braço que nos envolve e nos abraça em todos os instantes. Nos instantes das alegrias em que estamos felizes, para que possamos com ele compartilhar essa alegria. Nos momentos de dor, para que envoltos em seu abraço, no seu carinho, possamos encontrar o conforto, a esperança
para continuarmos em nossa jornada. Que seja o abraço, Mestre, que envolva todos aqueles que tiveram amigos e familiares que, por um momento de descuido e de desesperança, cometeram o ato do suicídio. Leve a esses familiares, Mestre, o amor, a paz, a luz, a compreensão e a certeza de que a vida continua e que os seus entes não se foram para sempre e que em algum momento de novo estará em nosso convívio. Leve também, Mestre, o abraço aos irmãos que cometeram este ato, para que eles tenham a fé e a certeza de que terão outras oportunidades. Que Deus é justiça, mas também bondade. E que eles possam, nas novas experiências, vencer tendências que possam retornar para lhes afastar da vida. Seja, Mestre, aquele abraço que nesse instante impeça outros irmãos de dar o passo em direção ao chão infinito que não se encontra, que poderá ser o objetivo de tantos. Mestre querido, que a sua paz e a sua energia chegue ao coração dos homens para que compreendam que de tudo o que vale é o amor. Sê conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.